Bom dia! Começou mais um ano, gente. 2026 chegou. E para quem acredita em milagre no sobrenatural, este será o ano do milagre de Deus em nossas vidas. Nós vamos receber coisas grandiosas. Vamos ser tocados, abençoados pelo Senhor. A mão de Deus estará estendida sobre nós e nós vamos viver, concretizar tudo aquilo que para nós era impossível. Deus é aquele que dá a cada um, superabundando a sua graça em nós, trazendo à existência tudo que Ele prometeu para nossas vidas. Então, acredite, 2026 é o ano de grandes milagres. Senhor, nós começamos este ano, um ano que muitos temem e um ano que muitos se alegram por confiar em Ti, acreditando que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Abençoa 2026, que nós possamos prosperar, romper, alcançar os milagres prometidos por Ti, que nossos pés estejam dentro do Teu querer, que possamos crescer na graça e no conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é quinta-feira, 1º de janeiro de 2026. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso de número 6 em diante, diz assim: a sementeira e a colheita. E hoje nós vamos começar uma campanha, a campanha da multiplicação. Então eu já te convido para você participar dessa campanha comigo, não perder nenhum dia, se inscrever aqui no canal e convidar a sua família. 2 Coríntios 9, verso 6 diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundantemente em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, todos sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em oração de gratidão a Deus. Nós sabemos que Deus é perfeito e que todas as suas palavras para nós hão de se cumprir no tempo determinado. Cada um de nós vive ansioso, perguntando por que a promessa de Deus não chegou ainda. Mas precisamos entender uma coisa: Deus é aquele que promete, aquele que cumpre. Nós podemos alcançar o sobrenatural, o invisível, o impossível. Basta que a gente creia. Basta que a gente deposite a nossa confiança no Senhor. É certo que nem tudo aquilo que a gente quer que aconteça, acontece da noite para o dia, de um momento para o outro, mas nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E no tempo do Senhor, tudo há de se cumprir. Existe uma promessa para mim, uma promessa para você que ninguém pode frustrar. E nós precisamos lembrar: esteja aonde eu estiver, Deus estará comigo e Ele trará uma multiplicação para a minha vida. Só que a multiplicação de Deus, ela é resumida em algo que nós precisamos aprender. Tem pessoas que passam a vida toda colhendo coisas ruins, coisas que não é o que Deus planejou para elas.
mas sim coisas que devido à sua trajetória na vida das pessoas na terra, é o que ela plantou e é exatamente o que ela vai colher. Mas nós precisamos entender que para termos colheitas amanhã, com fartura, com abundância, nós precisamos plantar hoje, agora, coisas que nos assegurem que o amanhã será próspero. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é ter Deus no coração e andar com a certeza de que Ele caminha conosco. O Senhor tem prometido para mim e para você uma vida nova. Ele tem nos prometido rios de água viva. Ele tem prometido o maná que vem do céu todos os dias. O povo de Israel estava no deserto, eles estavam preocupados com o alimento, mas Deus enviava o maná. E eles juntavam para um dia de cada vez. Deus manda te dizer, vai haver uma grande multiplicação na tua vida se você crê que a providência será certa para cada dia. Deus vai mudar a tua trajetória, vai mudar o teu caminho, vai abrir as portas, vai fazer milagre acontecer. Você só precisa se posicionar e crer que a promessa não perdeu a validade. Não é leite que está na prateleira. Não é feijão, é promessa, é a palavra de Deus que não volta vazia. E Deus me manda te dizer essa manhã, você tem se colocado em posição de vaso, posição de filho, posição de servo, sabe por quê? Porque o Senhor manda eu te dizer, Ele ama aquele que semeia. Sabe, o agricultor, para colher as suas sementes depois da plantação, ele pega ali a sua cesta com as sementes, ele vai plantando na certeza de que depois ele vai tapar ali o buraco, as sementes vão ser regadas e vão o quê? Prosperar, vão crescer, vão brotar. E o Senhor diz assim, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Qual é a quantidade que você tem plantado? Tem pessoas que dizem, não, eu já plantei ontem, tá tudo certo. Querido, quanto mais você plantar, mais oportunidade de ganhar, de colher. A Bíblia diz assim, lança o teu pão sobre as águas e olha, você não sabe qual que vai dar resultado. Então, semeia uma vez, semeia duas, semeia três, semeia 50, semeia 1000 vezes se for preciso, crendo que quanto mais eu plantar, mais eu vou colher. E eu quero profetizar, nesse ano de 2026 é o ano que você não vai ter pena de plantar. Plantar amor, plantar justiça, plantar gratidão, plantar verdade, nada de mentira, você tem que ser condizente com a verdade. Plantar solidariedade, plantar empatia, plantar perdão e plantar aquilo que é de Deus. Porque ele diz assim, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo Deus tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Claro, o texto de 2 Coríntios está falando de doação, de oferta, de altar, mas essa palavra engloba todos os sentidos que nós possamos buscar de doar, de semear, de entregar e aproveitando, pare de reter o que é do Senhor. Pare, plante, oferte, semeie, seja dizimista, faça seus votos, cumpra seus votos, sabe por quê? O homem muitas vezes não sabe agradecer o que você faz. O homem é falho, mas o Senhor está com os olhos abertos olhando para você e dizendo, se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Se você semear com abundância, sem se apegar a nada, eu vou abrir uma grande porta para você. Porque tem pessoas que passam a vida inteira amarradas, travadas, não crescem, não rompem, não prosperam, sabe por quê? Porque elas são presas aos bens materiais. Elas são presas ao egoísmo. Elas são presas àquilo que elas acham que só elas têm direito. E Deus me manda te dizer, esse
é o tempo de recuperar a sua dignidade em várias áreas. Semeia. Semeia sem ansiedade de colheita. Semeia acreditando que é Deus que vai te dar um retorno. Semeia por onde você passar, principalmente a paz. Semeia a paz. Seja uma pessoa de exemplo que aonde você chegar, as pessoas queiram estar perto de você, porque você transmite paz. Esse primeiro dia do ano é o dia da campanha da multiplicação. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, pedir ao Senhor que haja uma multiplicação de paz, uma multiplicação de justiça, uma multiplicação de empatia, uma multiplicação de perdão, de verdade, e que você possa realmente respirar, olhar para você e dizer: Deus é fiel na minha vida. Eu estou vivendo o começo de uma profecia falada a mim pelo próprio Deus, de que eu romperia em fé, de que Deus multiplicaria tudo aquilo que tem nas minhas mãos. Para terminar, ele diz assim, olha só: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra. Verso 10. Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Quer ser próspero? Quer ser abençoado? Quer romper? Quer crescer? Semeia, planta, devolve o que é de Deus com amor. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E você vai ver a graça de Deus superabundar na sua vida. E milagres acontecendo em todo o tempo. Jesus, estamos aqui agora e queremos te pedir. Nos ajuda a semear, sem esperar nada em troca, porque o reconhecimento, a recompensa vem do Senhor. Eu quero te pedir que todos que vão semear nesse primeiro dia do ano, seja, Pai, uma plantação para colheita de 2026. Neutraliza agora o mal, a escassez, a pobreza, a doença, a miséria, repreende. E toda semeadura feita nesse dia, representando todo o ano de 2026, que o Senhor venha fazer algo sobrenatural, venha prosperar o teu povo, venha dar paz, saúde, abundância e tranquilidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o primeiro dia do ano, eu gostaria de convidar você hoje a um desafio. Você vai fazer um voto diferente de primeiro dia do ano. Só vamos ter outro voto desse ano que vem. Hoje você vai fazer um propósito com Deus. A quantia que você vai fazer hoje de voto, de propósito, vai representar toda a quantia que você vai ganhar no ano de 2026. Ou seja, a tua plantação hoje tem nome. Os valores que serão destravados na minha vida em 2026. As portas, as quantias que chegarão em minha mão. Então hoje você vai fazer um voto representando tudo que você deseja conquistar nesse novo ano. Deus, eu quero consagrar este voto. E a partir do momento que os teus filhos enviarem ali para o ministério a palavra do dia, que o Espírito Santo receba todos os votos, Pai, e que haja cumprimento na tua palavra que diz: o Senhor dá, o Senhor ama a quem dá com alegria. Aquele que planta pouco vai colher pouco. Quem planta muito vai colher muito. Assim seja. Que a abundância seja vista e recebida na vida dos teus filhos. Eu consagro agora este voto ao Senhor. Eu consagro agora todos os dizimistas que fazem um propósito de dizimar esse ano inteiro no Ministério da Palavra do Dia. Que o Senhor possa prosperá-los, abençoá-los, repreende o devorador e que haja uma grande multiplicação em nome de Jesus. O Pix do Ministério você já sabe. 40 358 687 1000 contra 56. Você vai enviar o comprovante para mim e vai escrever assim: este voto representa todo o crescimento e toda a colheita na minha vida e da minha casa para o novo ano que está entrando. Hoje você vai lembrar de enviar
para o e-mail atendimento.bispavirginiaarruda@gmail.com. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Feliz 2026! Este é o ano da grande multiplicação e nós comeremos o melhor de Deus para nossas vidas. Me ama você. Deus abençoe. Invisível, mas Ele